Bem-vindo ao Conexão IA, o podcast onde tecnologia, finanças e geopolítica se encontram com humor e inteligência. Aqui, todo o conteúdo é criado 100% por inteligência artificial, trazendo debates, entrevistas e análises únicas sobre o mundo atual, o futuro e o passado. Ouça agora o episódio de hoje. Preparados para mais um Conexão IA. Direto do futuro, onde a gente pede pizza por telepatia. Ah, só que não, né? A pizza ainda chega fria às vezes. Você não pede a piada, né? Mas, Tom, sério, bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. A gente vai desvendar o futuro das empresas nesse mundo, né? Dominado pela inteligência artificial e pode esquecer aqueles filmes de robôs dominando o mundo. A gente vai além dos clichês, sabe? Vamos desvendar como essa revolução tecnológica impacta a gente de verdade. Isso aí. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem as ideias do Walter, né? Que tem uma visão bem peculiar sobre essa revolução humana que a tecnologia está causando. Ele fala de uma sociedade cada vez mais mimada. Tipo, a gente pedindo comida no app e reclamando que o motoboy demorou 5 minutos a mais. Exatamente. Essa busca pela gratificação instantânea, né? É a marca registrada dessa nova era. A gente quer tudo para ontem. Entrega no mesmo dia, comida na porta em minutos, resultados de aposta na hora. E o Walter compara isso até com as religiões, sabia? Dizendo que as evangélicas crescem mais rápido porque prometem algo imediato, enquanto a católica foca digamos que num futuro um pouco mais distante. Interessante essa analogia, né? Mas, voltando ao mundo corporativo, o Walter vai além e apresentou Neo-Humano. Que figura é essa? O Neo-Humano é, a personificação do potencial humano turbinado pela inteligência artificial. Imagina você ter diagnósticos médicos instantâneos, dominar a ilustração rapidinho, aprender idiomas em tempo recorde, programar como um expert. Nossa! Tudo isso com a ajuda da IA. Parece até um super-herói, né? De fato. E o Walter destaca que essa mudança não é sobre substituir o humano, é sobre potencializar. Ele prefere usar inteligência amplificada no lugar de artificial, né? Para deixar claro que a IA é uma ferramenta poderosa para expandir nossas capacidades. É como se a gente pudesse turbinar as nossas habilidades, né? Com a ajuda da tecnologia. E aí, que superpoderes você gostaria de ter com a ajuda da IA? Olha, se eu pudesse ter um superpoder com a IA, seria a capacidade de organizar meus e-mails. E responder a todos de forma rápida, inteligente. Imagina, a paz de espírito. Boa. E falando em empresas, o Walter tem um recado importante, especialmente para o pessoal do RH. É verdade. Ele coloca o RH no centro da transformação digital, argumentando que não dá para deixar essa responsabilidade só com a TI, jurídico ou finanças. É que a gente não está mais lidando só com o capital humano, né? Mas com neo-humanos, pessoas que combinam habilidades e tecnologia. O Airbus precisa liderar essa integração entre o humano e o digital, para as empresas prosperarem nesse novo cenário. E ele toca num ponto crucial que a gente vive debatendo aqui, o poder das palavras. No mundo da inteligência artificial, ter um bom vocabulário e entender as nuances da linguagem é fundamental. Senão a IA não vai pegar o que a gente quer dizer. É como se a gente precisasse falar a língua da IA, né? Lembra aquele exemplo hilário que ele deu? Sobre pedir para a IA criar uma imagem de um jantar com a Cleópatra. A galera mais jovem, sem muito conhecimento histórico, imaginou um banquete medieval com as pirâmides ao fundo. Faltou repertório, né? Com certeza. Imagina pedir para a IA criar um cardápio para o jantar da Cleópatra e ela incluir pizza. Nossa, seria um desastre histórico, né? Total. E essa história ilustra a importância da gente se comunicar com clareza, com precisão, para usar todo o potencial da IA. Afinal, ela só pode nos ajudar a se entender o que a gente quer. E o Walter vai além, né? Ele defende que a gente tem que mergulhar de cabeça nesse mundo. Experimentar, aprender, se adaptar constantemente. Ele até sugere dedicar 1 hora por dia para explorar ferramentas de AI. Imagina o tempo que a gente pode economizar no futuro se dominarmos essa tecnologia. Sem dúvida. É um investimento de tempo que pode trazer um retorno enorme tanto na vida pessoal quanto profissional. E falando em futuro do trabalho, ele também aborda as vantagens e desvantagens do home office, né? Um tema que está super em alta. Sim. E ele reconhece a produtividade que o trabalho remoto pode trazer, mas faz um alerta importante, sabe? A perda da criatividade e da troca de ideias que acontecem no ambiente presencial, ele usa o conceito de potencial adjacente, que basicamente diz que a proximidade física entre as pessoas estimula a criatividade e a inovação. É aquele famoso brainstorming de escritório, né? Às vezes um
bate-papo informal no cafezinho pode gerar insights incríveis. Exatamente. E ele conecta isso com a IE, dizendo que, à medida que as máquinas automatizam as tarefas rotineiras, a criatividade humana se torna ainda mais valiosa. Ou seja, a gente precisa se preparar para um futuro, né, onde vamos trabalhar em parceria com a inteligência artificial, usando nossa criatividade para solucionar problemas complexos. Ai, ai. Como você enxerga esse futuro com a IA? Para mim, é um misto de entusiasmo e apreensão. A IE tem um potencial incrível para melhorar nossas vidas. Mas também traz desafios que a gente precisa encarar de frente. Verdade. Mas antes de mergulharmos nesses desafios, acho que a gente merece um cafezinho, né? Ah, com certeza. Galera. Vocês estão preparados para se tornarem 1000 humanos? Contem pra gente nos comentários. Tá curtindo o nosso bate-papo? Aproveita para tomar aquele cafezinho e deixar o like. E não esqueça de se inscrever aqui. Bora continuar. Sabe, essa ideia do potencial adjacente me fez pensar em como a gente se relaciona com a informação. Com a IA, a gente tem acesso a tanto dado, né? Mas será que a gente está processando tudo isso? É como se a gente tivesse um banquete de informações, mas sem saber o que comer primeiro. Exatamente. E o Walter alerta para esse risco da gente acabar com uma atrofia cognitiva. É como se a gente estivesse terceirizando o nosso cérebro para a IA, deixando de pensar por conta própria. Ele usou a analogia da academia, né? A gente se mata de fazer exercício para manter o corpo em forma, mas e o cérebro? Se a gente deixa a IA fazer tudo por nós, a gente fica preguiçoso mentalmente. É como se a gente tivesse um personal trainer pro corpo, mas deixasse o cérebro largado no sofá. E aí entra a importância do que eles chamam de vontade de potência. A gente precisa ter essa gana de aprender, de desafiar, de ir além. Senão a IA vira uma muleta. Eu vejo um trampolim. E ele dá a dica de ouro. Usar a IA como uma ferramenta para liberar o nosso tempo, a nossa energia mental, para focar em coisas mais importantes, mais criativas. Tipo, teríamos um assistente super inteligente que cuida das tarefas chatas e repetitivas, enquanto a gente se dedica à estratégia, à inovação, né? À resolução de problemas complexos. Lembra que ele falou da experiência dele com a esposa? Sim. Que graças à tecnologia ele conseguiu encontrar um tratamento inovador que salvou a vida dela. É verdade, essa história é realmente inspiradora. E ele usa esse exemplo para mostrar como a IE pode ser uma força do bem, ajudando a gente a superar desafios e alcançar resultados incríveis. E ele fala com tanta paixão sobre isso, né? Dá para sentir que ele realmente acredita no potencial da IE para transformar o mundo. Para melhor. E ele critica essa visão pessimista, né? De que a IE vai roubar nossos empregos. Ele acredita que a IE, na verdade, vai criar novas oportunidades, novos mercados, novas profissões, que a gente nem consegue imaginar hoje. Concordo. É como na Revolução Industrial, né? Quando as máquinas substituíram o trabalho braçal e abriram um caminho para novas profissões. O medo da mudança é natural, mas a gente precisa adaptar e enxergar as oportunidades que a IA traz. E aí entra a importância da gente se adaptar, né? Buscar conhecimento, desenvolver novas habilidades, se reinventar. O Walter até brincou que quem não se adaptar corre o risco de virar um peso adicional para a sociedade. É como se a gente precisasse atualizar nosso software mental, né? Constantemente para acompanhar as mudanças. Exatamente. E ele destaca que essa adaptação não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Ele incentiva a gente a experimentar as ferramentas de IA. Aprender com tutoriais no YouTube, perder o medo de errar, de pedir ajuda. Afinal, ninguém nasceu sabendo, né? E ele fala com a propriedade quem já passou por diversas transformações na carreira, né? Começou como publicitário, se aventurou no mundo da tecnologia. E hoje é um dos maiores pensadores do Brasil. É a prova de que a gente pode se reinventar, se adaptar às mudanças do mercado. E ele não se limita a só falar sobre o futuro, né? Ele coloca a mão na massa, participa de conselhos de diversas empresas, dá palestras, escreve livros. Tudo para disseminar conhecimento e inspirar as pessoas a abraçarem a mudança. Ele é um exemplo de neo-humano, né, na prática. Totalmente. Ele usa a tecnologia a seu favor sem perder a essência humana. A empatia, a capacidade de se conectar com as pessoas. E ele dá um recado importante para as empresas, né? A inovação não pode ser só um discurso bonito. Tem que ser uma prática constante. Ele critica essa cultura de só celebrar os resultados de venda, enquanto as ideias inovadoras ficam em segundo plano. É como se as empresas estivessem olhando só para o presente, sem se preparar para o futuro. Ele diz que a gente precisa criar uma cultura que valorize a experimentação, a criatividade, o aprendizado contínuo. Senão, as empresas vão ficar para trás nesse mundo em constante transformação. E ele lembra que essa mudança de cultura começa pelas lideranças, né? Os gestores precisam estar abertos a novas ideias, dispostos a aprender com as novas gerações, a usar a IA como uma aliada. Você acha que as lideranças brasileiras estão preparadas para essa mudança? Olha, essa é a pergunta de R$1 milhão.
A gente vê algumas empresas investindo em inovação, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Verdade. Mas o importante é que a gente comece a discutir esse tema, a provocar reflexões, a inspirar as pessoas a buscarem conhecimento e se prepararem para o futuro. E, falando em futuro, o Walter nos deixou uma dica de leitura. Sociedade do Cansaço. Um livro que nos faz refletir sobre os desafios da vida moderna, né? E a busca por um sentido mais profundo. Uma leitura essencial para a gente entender os impactos da tecnologia em nossas vidas. E eu complemento a dica com o livro Vítimas do Critério, que nos ajuda a entender como a IA está mudando a forma como a gente toma decisões. Livros, podcasts, cursos, eventos. O importante é buscar conhecimento e se preparar para o futuro que já chegou. E para quem quer colocar a mão na massa, né? E começar a aplicar tudo isso na prática, a gente tem um convite especial, a imersão Gestão do Amanhã. Isso. Serão 2 dias de muito conteúdo prático, com minha participação e a do Salibão. E ainda uma aula bônus sobre o Peter Drucker, um dos maiores pensadores da administração moderna. As vagas são limitadas, então corram para o link na descrição do episódio querendo a sua. E para não perder nenhum conteúdo, se inscrevam no nosso canal do YouTube e no Spotify, a gente se vê por lá. Sabe, ouvindo o Walter falar de adaptação, me lembrei de uma coisa curiosa que ele mencionou, sobre as gerações. A gente sempre ouve falar que os mais velhos têm dificuldade com tecnologia, mas com a IA parece que o jogo virou, né? É verdade. Quem diria que a gente ia ver a turma da terceira idade dando um baile nos jovens? Pois é. Quando o assunto é inteligência artificial. Mas como o Walter explicou, né? A resposta é simples, repertório. A galera mais experiente tem mais bagagem, mais vivência, mais vocabulário. E isso faz toda a diferença na hora de interagir com a IA. É como se eles tivessem um dicionário mental muito mais completo, o que facilita a comunicação com a máquina. Faz todo sentido. Lembra que ele até brincou que para usar IA direito você tem um bom vocabulário. Saber a diferença entre afrontar, confrontar e defrontar. Senão a IA vai te entender errado. Vai entregar um resultado totalmente diferente do que você esperava. Usar a IA com eficiência exige essa precisão na linguagem. Imagina você pedindo para a IA escrever um artigo sobre a crise hídrica. E ela te entrega um texto sobre a história da água mineral. Seria um desastre, né? Total. E essa história, ela ilustra a importância da gente desenvolver essa empatia digital, né? Como o Walter chamou. A gente precisa entender como a IA funciona. Como ela processa a linguagem, para poder se comunicar de forma clara e precisa. É como se a gente estivesse aprendendo a falar o idioma da máquina. E aí entra o papel fundamental da educação, né? A gente precisa preparar as novas gerações para esse mundo dominado pela IA, ensinando não só a usar as ferramentas, mas também a pensar criticamente, a desenvolver a criatividade, a ter um bom domínio da linguagem. Senão, a gente corre o risco de ter uma geração que sabe usar IA para tudo, menos para pensar. É o que o Walter chama de atrofia cognitiva. Isso. Se a gente terceirizar todo o nosso pensamento para IA, a gente vai acabar enferrujando o nosso próprio cérebro. É como se a gente tivesse um supercomputador na palma da mão, mas não soubesse fazer uma conta de cabeça. Exatamente. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Usar a IA como ferramenta para potencializar nossas capacidades. Mas sem abrir mão do nosso poder de pensar, de criar, de resolver problemas. Afinal, a inteligência humana ainda é a nossa maior riqueza. Concordo plenamente. E o Walter, com toda a sua experiência, né, mostrou pra gente que esse futuro não precisa ser assustador. A IA pode ser uma grande aliada, nos ajudando a viver melhor, a trabalhar de forma mais inteligente, a ter mais tempo livre para fazer o que realmente importa. É verdade. E ele nos inspirou, né, a abraçar a mudança, a buscar conhecimento, experimentar coisas novas, a nunca parar de aprender. Afinal, o futuro pertence àqueles que se preparam para ele. E para quem quer começar essa jornada rumo ao futuro, a gente tem um convite especial, a imersão Gestão do Amanhã. Isso. Serão 2 dias de muito conteúdo prático, com a minha participação, a do Salibão e ainda uma aula bônus sobre o Peter Drucker, um dos maiores pensadores da administração moderna. As vagas são limitadas, então corram para o link na descrição do episódio e garantam a sua. E para não perder nenhum conteúdo, se inscrevam no nosso canal do YouTube e no Spotify. A gente se vê por lá. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Ligados à conexão, papo de inovação, Bit Byte na missão e a na discussão. Geopolítica, economia, tudo na mira. Debate quente chama, inteligência conspira. Conexão, yeah.